Olá! Nossa leitura de Gênesis chega hoje ao capítulo 44. O capítulo 44 está bem no meio de uma grande história que nós conhecemos, que é a história onde José se revela a seus irmãos. E existe sempre a tentação de corrermos para o 45 para ver ele se revelando, ou voltarmos um pouco para vermos os irmãos naquela angústia se vão ou não para o Egito e a necessidade de comida e como Deus os leva com mão poderosa para o Egito. Mas o meu desafio com você hoje aqui é nos concentrarmos nesse pedaço da história, nesse trecho, no capítulo 44, e que Deus nos ajude a vermos juntos quais lições Deus tem para nós nessa porção da sua santa palavra. Então vem, vamos ler a Bíblia juntos. Gênesis 44. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e lhes falou estas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novos jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizeste? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer. Mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco.
Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos? Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Nós vimos que o capítulo 43 terminou com uma grande celebração, uma grande festa. Percebemos que lá José já estava testando os seus irmãos. Ele dá uma honra 5 vezes maior justamente ao irmão mais novo. E nós imaginamos que ele está fazendo isso para testar se aqueles irmãos ainda são os irmãos ciumentos, os irmãos vingativos, os irmãos traiçoeiros que queriam matá-lo e acabaram por vendê-lo como escravo, e ele foi parar então no Egito. E após essa festa, após essa celebração, após o jantar, os irmãos então os irmãos de José recebem o que vieram comprar, recebem o alimento que vieram comprar. Eles desceram pela 2ª vez com Benjamim para comprar mantimentos para levar para a casa de Jacó. E eles pegam os alimentos e partem em viagem rumo à terra de Canaã, de volta para seu pai Jacó. O que eles não imaginam que vai acontecer é que José armou uma cilada para testá-los, justamente para ver como eles se comportam no momento de crise, no momento de dificuldade, como eles se comportam um em relação ao outro, como eles valorizam um ao outro. Esse é o teste que José está fazendo aqui, é o que nós veremos olhando novamente para esse texto. Olha só como José dá uma ordem para o mordomo. A ordem é a seguinte: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram. Ok, eles vieram buscar comida, então enche de mantimento. O quanto eles aguentarem levar, enche o jumento deles lá. Mas põe o dinheiro dele de volta na boca do saco. Assim como foi feito da primeira vez, colocaram o dinheiro na boca dos sacos. Mas agora tem uma novidade: o copo de prata de José. Coloque ele no saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do cereal dele, e assim o mordomo de José fez, do jeito que José mandou. De manhãzinha, os irmãos de José partiram e assim que eles saíram, eles nem estavam ainda muito longe. José disse ao mordomo: levante, vá atrás desses homens, alcance eles e pergunte por que eles pagaram mal por bem. Ou seja, eles receberam bem e eles pagaram mal. Pergunte para eles: não é esse aqui o copo do meu senhor? O copo em que bebe meu senhor? E ele diz que também é o copo que o José usa para fazer as adivinhações. E fale: olha, vocês fizeram muito mal. E aí o servo de José alcançou e falou exatamente isso para eles. José está fazendo uma armação aqui. Ele sabe o que o seu mordomo encontrará. O seu mordomo também sabe. Foi ele que colocou o dinheiro de volta nos sacos. Foi ele que colocou o copo nos sacos. E da primeira vez, os irmãos de José tentaram se justificar para o mordomo, falando: olha, o dinheiro apareceu nos nossos sacos, mas não fomos nós que roubamos o dinheiro. Nós tanto é que trouxemos ele de volta. E o mordomo de José disse: não, foi o seu Deus que colocou o dinheiro lá no saco de vocês. Então agora o mordomo vai
E se encontrar o dinheiro, eles podem até falar isso, foi o nosso Deus que colocou. Mas tem um item diferente, o copo de José, o copo de prata, o copo que José usa para beber, que todo mundo viu José usando no banquete na noite anterior, esse copo agora está no saco de Benjamim. Os irmãos de José ficam ofendidos e falam, por que você está falando isso? Está falando que nós fizemos mal, olha, está falando que nós agimos mal, está falando que nós roubamos o copo do Senhor, está falando que nós pagamos, né? Pagamos mal o bem que recebemos. Senhor, por que o Senhor está falando isso para nós? Longe de nós estas coisas, longe de nós praticar qualquer coisa parecida com isso. Olha como nós somos honestos. O dinheiro que achamos na boca do saco de cereal, esse dinheiro nós trouxemos. Desde lá de Canaã nós trouxemos. Agora, como é que nós íamos roubar alguma coisa, sendo que até a prata que estava conosco lá nós trouxemos? Então eles dão a sentença aqui. Quem for achado com esse copo, que morra. E se tiver com alguém aqui, nós ainda seremos escravos. O mordomo de José só concorda, ok, faça o que vocês falaram então. Só que ele é mais brando, vai ser escravo só quem estiver com o copo. O restante não terão culpa, serão inculpados. E eles se apressaram para provar a inocência, colocaram o saco de mantimento na terra e abriram. E o mordomo examinou, e para aumentar a atenção ele começou lá do mais velho, e ele foi andando, né? E eu imagino, são 11 irmãos ali, foi demorando, e imagino que aqueles 11 ficaram se gabando, falando, tá vendo? Não somos nós não fizemos, nós não roubamos copo nenhum. Acontece que quando chega no mais novo, achou no saco do mais novo, no saco de Benjamim. Então olha que tristeza, simbolizando justamente essa tristeza, essa angústia, eles rasgaram as suas roupas, eles colocaram tudo nos jumentos e eles voltaram para a cidade do Egito. Gente, que tristeza! A sentença que eles mesmos disseram, mate quem estiver com o copo, e todos nós aqui seremos seus escravos. Eles jamais imaginavam que o copo estaria com qualquer um deles, muito menos com Benjamim. Mesmo a sentença mais suave, mais branda que o mordomo de José disse é impossível para eles. Porque pela sentença do mordomo de José, os 10 podiam voltar, mas Benjamim ficaria, o culpado ficaria. Então agora eles voltam para o Egito e eles voltam para falar com José. E eles têm a missão de mudar esse cenário, mudar essa sentença. Nem a sentença que eles deram, nem a sentença mais suave do mordomo de José pode ser aplicada na cabeça deles, né? Isso é inconcebível para eles. E eles vão dizer por quê. Eles vão mostrar qual é a dificuldade, qual é a necessidade. E eles vão agora expor para José a situação deles. E eles chegam à casa de José e nós percebemos que é Judá que fala com José. Judá conduz a conversa. E o texto nos diz que José ainda estava lá. E eles chegam, se prostram diante de José, e José já vai logo dizendo, que foi isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que eu ia adivinhar, porque olha, um homem como eu é capaz de adivinhar. Vocês tentaram me enganar, que coisa feia que vocês fizeram. E Judá, diante dessa acusação de José, diante desse confronto, e uma acusação com provas, né? Tá ali o copo que foi achado, eles viram ser tirado do saco de Benjamim. Eles não sabem como, mas estava lá. Diante dessa situação indefensável, eles agora têm que conversar com José e expor a razão pela qual eles não podem pagar esse preço. Eles não podem deixar Benjamim ali escravo. E agora é a conversa mais impressionante dessa história, é a conversa que vai mostrar para José quem os irmãos dele agora são, no que esses irmãos dele se tornaram. Esses irmãos que o traíram, que o venderam, esses irmãos que o desprezaram, como nós vimos, esses irmãos que já disseram lá atrás que o mundo era melhor sem José. Esses irmãos traiçoeiros são como agora? São confiáveis? São amáveis? Estão arrependidos? Não estão? Agora é o momento de José ver
quem são os irmãos dele. Então Judá vai dizer para ele: o que nós podemos falar? O que responderemos? O que falaremos? Como nos justificaremos? Olha só, achou Deus a iniquidade de teus servos. Somos escravos, não tem jeito. Tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Olha o que Judá está falando aqui. Não temos como nos defender. Deus achou o nosso pecado. Da primeira vez, segundo o que eles ouviram do mordomo, o dinheiro da comida chegou sim na caixa lá que José controlava. Então eles receberam a notícia de que se apareceu o dinheiro no saco deles, foi Deus quem deu. Deus pode colocar sim dinheiro na bagagem deles, ok? Mas agora apareceu uma coisa que eles sabem que eles não colocaram. Então, se Deus colocou lá algo para culpá-los, eles entendem o seguinte: Deus encontrou o nosso pecado. Nós vendemos nosso irmão escravo. Agora somos todos escravos. Todos. Eles não têm coragem de imaginar voltando sem Benjamim. Então eles estão aliados aí a uma mistura entre a primeira sentença deles, que era para matar quem estava com o copo e pegar o resto de escravos, e a sentença do mordomo: só fica escravo quem estiver com o copo. Eles acham melhor ficar todos escravos, então eles já se consideram escravos. E eles falam para José: Deus encontrou o nosso pecado. Agora nós todos somos escravos. Tanto nós que estávamos juntos, quanto o mais novo, na bagagem de quem foi achado o copo do Senhor. Mas José tem um discurso parecido com o do mordomo, fala: não, longe de mim. Só será meu escravo aquele que estava com o copo. Vocês todos podem subir, podem ir embora em paz para o seu pai. Então Judá se aproximou dele e falou: meu senhor, eu peço para o Senhor, eu te rogo, deixa eu falar. Permita que eu diga uma palavra aos seus ouvidos. Não fique bravo comigo. O Senhor é muito importante, mas por favor, deixe que eu fale com o Senhor. E aqui Judá vai recontar a história vivida nos últimos capítulos, os encontros entre José e os irmãos e as conversas. Lembra que o Senhor perguntou se nós tínhamos um pai ou irmão? E nós falamos que temos um pai já velho e um filho, o filho mais novo, o filho que não tem mais irmão, o filho da esposa que meu pai amava, mas ele ficou só, e o meu pai ama aquele filho. Então o Senhor disse para nós que nós tínhamos que trazer para o Senhor o nosso irmão, para que o Senhor visse o nosso irmão e provasse que nós estávamos falando a verdade. E nós falamos para o Senhor: não dá para trazer o nosso irmão, ele não pode deixar o pai, porque se deixar o pai, o nosso pai morrerá. Então o Senhor falou que nós tínhamos que trazer, porque se nós não trouxéssemos, nós não veríamos o Senhor mais. Pois bem, nós subimos e falamos ao nosso pai que é teu servo. Nós falamos as palavras que o Senhor disse para nós, que nós tínhamos que voltar ao Egito com o nosso irmão mais novo. Lembra? Jacó não deixa eles voltarem para o Egito até que a comida acaba. Então nosso pai disse: volta, compra comida. E nós respondemos para o nosso pai: olha, nós não podemos descer, mas se o Senhor deixar o nosso irmão ir conosco, aí sim nós desceremos, porque nós não podemos ver a face daquele homem sem o nosso irmão mais novo. Então nosso pai falou assim: vocês já me fizeram sofrer muito, vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos e eu já perdi um, certamente eu nunca mais o vi nem o verei. Agora vocês vão tirar de mim este filho que eu também amo, o irmão de José, Benjamim. Se acontecer algum desastre, vocês vão me fazer descer chorando com pesar para a sepultura. Olha só, Senhor, Ele fala para José: olha só, Senhor, que situação que eu estou. Como é que eu vou voltar para casa sem esse meu irmão mais novo? Não tem condição de eu voltar sem meu irmão. Então, como é que eu vou para o meu pai sem o meu irmão mais novo? A alma de meu pai está ligada com a alma do meu irmão. Se ele nos ver e ver que nosso irmão mais novo não está conosco, ele morrerá.
Olha que tristeza nós vamos fazer com o teu servo, nosso pai. Nós vamos fazer ele ir ser sepultado com tristeza, porque eu fiquei de fiador por esse meu irmão. Eu disse para o meu pai que se eu não trouxesse, eu seria culpado todos os dias. Agora, pois, deixe que eu fique em lugar dele e que ele possa subir com os irmãos. Olha só que mudança de comportamento de Judá. Olha só que importância Judá dá a seu irmão mais novo. Ele está trocando de lugar. Aquele que um dia, junto com seus irmãos, vendeu o seu irmão José, agora ele está se colocando no lugar do seu irmão mais novo e falando: eu fico prisioneiro no lugar dele, eu viro escravo no lugar dele, eu protejo meu irmão, eu valorizo o meu irmão, eu sofro pelo meu irmão. Além disso, ele está também dizendo: eu protejo meu pai, eu valorizo meu pai, eu honro meu pai, eu sofro em lugar do meu pai. É um cenário que José provavelmente não esperava ver. Ele queria ver como esses irmãos chorariam uns pelos outros, como eles se importariam uns pelos outros, mas eu não acredito que ele esperava que algo assim acontecesse. Um irmão se põe no lugar do outro, um substituto oferece sua vida em lugar do outro. Não é ser escravo por uma semana, é ser escravo para sempre. E ele está dizendo com isso: a vida do meu irmão é muito importante para mim. E a vida do meu pai é muito importante para mim. Eu não posso fazer o meu pai sofrer como já sofreu. Eu não posso fazer o meu pai descer com tristeza à sepultura. Olha como Judá se importa em recontar a história. Ele não chega simplesmente falando: olha, eu fico no lugar dele. Não. Ele traz para aquele senhor, que é o seu irmão José, mas ele não sabe, o cenário. Lembra, desde quando nós viemos da primeira vez, o senhor já pediu para trazer esse moço. Eu falei naquela época que eu não podia. Ele é muito importante para o meu pai, porque o meu pai já sofre muito a perda do nosso outro irmão. Então agora, como é que eu posso voltar para o meu pai sem ele? Fique comigo no lugar dele, me puna no lugar dele. Eu fico, eu me ofereço no lugar do meu irmão. Estou disposto a sofrer no lugar do meu irmão. Porque eu não tenho como subir para meu pai sem o meu irmão. Eu não posso ver a tristeza que eu causarei, o mal que virá sobre meu pai. Meus queridos, nessa história curta, nesse trecho, nesse capítulo até bastante curto, um capítulo que reconta muito da história já vivida, um capítulo que, como eu disse no começo, nos dá aquela vontade de virar a página e ver, deixa eu ver José se revelando aos seus irmãos, dizendo quem ele é, sim, dá vontade. Mas eu disse para você que eu quero parar nele aqui antes de correr, antes de avançar e me perguntar que lições esse capítulo traz para mim. Que lições esse capítulo comunica ao meu coração. Que aprendizado dessa história deve ser colocado em prática na minha vida. E talvez muita coisa possa ser colocada em prática na sua vida também. Você percebeu como nesse momento aqui, o irmão Judá, representando todos os outros irmãos, demonstra que é muito importante a vida de um dos seus irmãos. Demonstra que eles reconhecem que Deus está de fato cobrando deles o erro anterior. E eles estão vendo a oportunidade de ter agora uma postura muito diferente da postura que tiveram lá atrás. Se eu pudesse, se você pudesse, provavelmente voltaríamos ao passado e mudaríamos algumas coisas na nossa história. Existem erros que gostaríamos de não ter cometido. Existem coisas que não gostaríamos de ter falado, mas já falamos, já cometemos, já erramos, já traímos, já nos distanciamos, já pecamos. E agora? Podemos voltar atrás? Não dá, não tem como voltar atrás. Não tem como reconstruir a história. Não tem como desfazer os erros do passado.
mas podemos sim ter uma nova postura diante das mesmas situações. Podemos sim reconhecer os erros do passado. Podemos olhar para a nossa história e reconhecer, é Deus trazendo para mim as vivências do passado. E é Deus me dando a oportunidade de demonstrar que hoje eu não preciso mais usar as armas que eu usava no passado. É Deus dando a oportunidade de demonstrarmos agora armas dele, armas de Deus na nossa vida. Deus está dando a estes homens oportunidade de demonstrar agora uma coisa que eles não tinham. Eles não tinham amor. Agora tem. Eles não tinham compaixão, agora tem. Agora eles estão compadecidos pelo seu irmão mais novo, sim, mas compadecidos por seu pai já idoso, sim. Estão arrependidos do mal que um dia causaram. Não querem mais causar esse mal. E a pergunta é: quanto custa não causar mal a meu irmão? Quanto custa não causar mal a meu pai? Quanto custa? O que custa é minha vida? Ok, estou disposto a pagar. O que custa é minha liberdade? Ok, estou disposto a pagar. O que custa é meu orgulho? Porque não serei mais um príncipe de Israel, serei um escravo agora. Ok, estou disposto a pagar se este for o preço pelo meu irmão. O meu irmão vale muito. O meu irmão é muito importante. Se este for o preço pelo meu pai, porque o meu pai vale muito, o meu pai é muito importante. Eu estou disposto a pagar o preço pela vida do meu irmão. Estou disposto a pagar o preço para não causar a morte, a tristeza na vida do meu pai. Estou disposto a pagar o preço. Você já percebeu que a minha proposta para você não é para que você volte ao passado. Não é para que você tente reviver o passado. Mas é para que você olhe para o passado e se pergunte: quais erros eu cometi lá, que agora eu posso fazer diferente. Eu nem estou propondo que você vá procurar pessoas com quem você errou no passado. Nem estou propondo isso. Sabe por quê? Porque da mesma forma como Deus fez para esses homens aqui, na minha vida e na sua vida, Deus trará à nossa porta oportunidades para sermos diferentes do que fomos no passado, para agirmos diferente do que agimos no passado. Dia a dia, situações são colocadas na nossa vida, situações que nós já agimos mal diante delas. E agora Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção e falando: filho, filha, como é que você vai agir hoje? Como é que você vai agir amanhã nessas mesmas situações que você sempre vem errando? Como é que você vai agir agora? Ele está abrindo os meus olhos, os teus olhos, para que nós possamos rever a nossa vida, reavaliar a nossa conduta, a nossa prática e pensarmos como agiremos agora como filhos de Deus. Talvez tenhamos na nossa história relacionamentos quebrados. E certamente Deus colocará à sua frente, no seu caminho, a oportunidade de reatar os relacionamentos, a oportunidade de valorizar as pessoas, os seus irmãos, os filhos e filhas de Deus, mais do que o seu orgulho, mais do que a sua vaidade, mais do que a sua liberdade, mais do que o seu direito de falar, de colocar a sua opinião. Você terá a oportunidade de amar as pessoas. Deus colocará estas oportunidades na sua caminhada. A minha pergunta para você é: você está disposto? Você está disposto a amar pessoas? Você está disposto a dizer para as pessoas: você vale para mim mais do que qualquer coisa? Você vale para mim mais do que os meus direitos? Você vale para mim mais do que o meu orgulho? Você vale para mim mais do que a minha necessidade de ter razão? Será que você está pronto para fazer isso? Será que eu estou pronto para fazer isso? Eu acho muito interessante estudarmos esse texto logo agora que acabamos de estudar a primeira carta escrita por João. Nós viemos de uma sequência, estudamos as cartas de Pedro, estudamos a primeira carta de João e vimos nesses escritos como Deus constantemente nos lembra que somos irmãos, somos filhos dele, então somos irmãos uns dos outros. João é até chato, né? De tanto que repete que nós temos que amar os nossos irmãos, temos que valorizar os nossos irmãos. Pois bem,
Aqui está um texto que mostra como Deus conduz a nossa vida e nos leva para situações onde podemos demonstrar que podemos sim ter errado no passado, mas agora aprendemos. Aprendemos que devemos valorizar, devemos amar os nossos irmãos. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas hoje, o dia que eu estou gravando, é dia 12 de junho, o famoso Dia dos Namorados. Isso me faz pensar que mesmo nos relacionamentos mais importantes da nossa vida, mesmo no relacionamento de marido e mulher, de namorado e namorada, de noivo, mesmo nesses relacionamentos tão marcantes e significativos, muitas vezes nós não lembramos de dizer a outra pessoa que ela é importante para nós, o quanto a amamos. E hoje, muitos dirão, hoje todos serão lembrados para dizer: eu te amo, você é importante para mim, eu não quero viver sem você, eu valorizo a sua vida, eu me dou por você. Mas o importante é nós lembrarmos no Dia dos Namorados ou lembrarmos sempre. E eu estou lembrando disso, sabe por quê? Porque se nós somos falhos, e é um desafio para nós, é um desafio para a grande maioria de todos, né, os brasileiros aqui pelo menos, dizer diariamente eu te amo, mesmo para a pessoa mais amada da nossa vida, quanto mais é desafiador para mim e para você nos lembrarmos e expressarmos o quanto amamos os nossos irmãos. Talvez o seu irmão de sangue aí, o seu irmão filho da sua mãe e do seu pai, há muito tempo não ouça você dizer que você o ama. Talvez a sua irmã há muito tempo não ouça você dizendo que a ama. É possível que os parentes da sua casa, os seus pais há muito tempo não ouça você dizendo que os ama. E eu não estou falando isso para deixar você mal ou fazer um peso na sua consciência, não. Eu estou falando isso para provocar em você uma decisão de mudar agora. Uma decisão de pegar o telefone aí, o seu WhatsApp, seja qual for o meio de comunicação, e mandar uma mensagem para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para quem for. Mandar uma mensagem para os seus dizendo: olha, eu te amo, você é importante para mim, você faz falta para mim e eu estou disposto a valorizar a sua vida, custe o que custar. Já imaginou? Que bom será se você puder fazer isso? Imagine como seria bom receber essa mensagem. Mas não espere receber, faça essa mensagem. E que essa consciência de que devemos amar uns aos outros e expressar esse amor possa não apenas mudar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus irmãos, com pais e filhos. Ouviu o latido aí? Então, que coisa, né? Estou dizendo que Deus nos dá a oportunidade de amarmos e nos relacionarmos. Então recebo uma visita amada bem no final da gravação. Eu ia cortar, mas deixei aí, eu achei que seria bom que você visse. Quem sabe Deus vai mandar para você também a oportunidade de você expressar amor às pessoas e se relacionar muito antes do que você imagina. Cinco minutos eu termino. Tá? Eu amo você. Você é muito importante para mim. Muito importante para mim. Mas em 5 minutos eu serei todo seu. Em 5? Vem cá. Diga lá. 5 minutos. 5 minutos. Depois o meu pai é meu. Depois o meu pai é meu, viu? Combinado. Tudo jóia. Tchau, Fofuxa. Tchau. Que essa meditação traga um novo ar à nossa consciência aqui. Que nós possamos olhar com mais amor aos nossos de perto, aos nossos de casa. E também possamos lembrar que somos irmãos e irmãs de muitos filhos e filhas de Deus. Se nós conseguirmos amar uns aos outros, valorizar uns aos outros, muitas das nossas orações que fazemos pela nossa pátria, pela nossa cidade, pela nossa sociedade e pela nossa casa, serão respondidas. Porque certamente o nosso país precisa de mais amor, o nosso estado precisa de mais amor, a nossa cidade precisa de mais amor, o nosso trabalho, a nossa rua precisam de mais amor. Mas a minha casa, a sua casa também precisam de mais amor.
Que Deus nos ajude a amar as pessoas, a amarmos uns aos outros, a valorizarmos uns aos outros e a nos dispormos uns aos outros, mesmo que isso nos custe, que estejamos dispostos a pagar o preço. Que Deus abençoe você, que Deus encha o seu coração de coragem, coragem para amar, custe o que custar. E que essa palavra de Deus possa causar um impacto não apenas em mim, mas também na minha casa. Não apenas em você, mas também na sua casa e por onde Deus te levar, por onde Deus me levar. Um grande abraço e, se Deus quiser, nós nos encontraremos no estudo do próximo capítulo. Deus abençoe você.